Então, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Joyce Martins e esta é mais uma aula do nosso módulo de língua portuguesa, certo? Então vamos conhecer qual é o nosso objeto de conhecimento. Olhem aí, nós vamos então falar sobre a questão de apreciação e réplica, relação entre gênero e mídia, gêneros, né, textuais e mídias. Então vamos ficar de olho nesse aspecto da apreciação e réplica. E como detalhamento, vamos conversar sobre leitura, interpretação e comparação de textos, em especial os jornalísticos, e também vamos falar a respeito de alguns contextos específicos do nosso estado, do nosso país, dentro desse contexto. Tá bom, gente? Então esse é o nosso compromisso de hoje, essa é a nossa temática. Então vamos para essa nossa aula. Então, pessoal, para começarmos esta nossa última unidade do módulo de língua portuguesa, nós vamos falar então sobre esse processo de apreciação e réplica. Então, são situações em que a gente vai apreciar uma temática e vamos poder, sobre elas, nos posicionar e também, de repente, a réplica é justamente uma resposta a um posicionamento, certo? Então, diante disso, para trabalhar essas questões de emissão de opinião e emissão de posicionamento diante de temáticas, em especial nas mídias, né? A gente sempre tem trabalhado gêneros textuais que aparecem no meio midiático com vocês. Nós vamos então trazer para dentro dessa nossa aula um conceito que é o discurso de ódio. Já ouviram falar sobre isso? Vendo jornais, lendo algumas coisas na internet. Vocês já falaram ou já ouviram falar sobre esse temazinho, discurso de ódio? É justamente o que abre nossa cartela aí. Olha só o que a gente pergunta de vocês. O que é o discurso de ódio? Ah, professora, eu acho que eu já ouvi falar. Ah, professora, eu nunca ouvi falar disso. Primeira vez que eu ouço esse tema, essa questão. Fiquem calmos quanto a isso, tá? Se você nunca ouviu, a gente vai conversar sobre isso na aula de hoje. Se você já tem aí uma lembrança de alguém comentando a esse respeito, especialmente nos jornais, nas mídias eletrônicas, esse tema tem aparecido com muita frequência, né? Você já tem, de certa forma, um ponto de referência. Em especial, o meio da internet é um lugar onde muito essa situação do discurso de ódio pode vir a acontecer, infelizmente, porque não é para ser assim. A gente daqui a pouco vai mostrar para vocês o conceito do discurso de ódio e por que não é para ser assim, né? Então, como é que na internet ele pode se manifestar? A gente vai também tratar dessas questões com vocês. E, para finalizar, muito relacionada à questão do discurso de ódio, muita gente levanta a questão da liberdade de expressão. Olhem aí, o que é a liberdade de expressão? Você sabe o que é? Sabe o que significa realmente ser livre para expressar? Será que a liberdade de expressão tem um limite? Será que a gente pode dizer tudo o que pensa e achar que não há consequências em relação a isso? Então, se você já ouviu falar sobre uma dessas questões de discurso de ódio, liberdade de expressão, pode aí, de repente, falando, professor presencial, eu já ouvi falar sobre isso. Escreve lá no chat, compartilha conosco. Vamos fazer também no nosso chat um ambiente de discussão a esse respeito, tá bom? E aí, então, para que a gente possa iniciar essa conceituação, a gente tem um vídeo bem breve, mas que traz para nós esse conceito do que é o discurso de ódio. Então prestem atenção, porque nós convidamos um advogado para conversar com a gente sobre isso. Então acompanhem, é bem rapidinho, mas prestem bem atenção no que ele nos diz. Olá pessoal, eu sou o professor William Costa e você deve estar se perguntando aí, o que o professor William está fazendo aqui? Bom, hoje nós vamos tratar sobre o que é o discurso de ódio.
Olha, nas palavras do professor Juliano Taveira, discurso de ódio são manifestações de pensamento que ofendam, ameacem ou insultem determinado grupo de pessoas com base na raça, cor, religião, nacionalidade, orientação sexual, ancestralidade, deficiência ou outras características próprias. Bom, o discurso de ódio pode se manifestar na internet. Quando você começa a ofender lá as pessoas em razão da raça, em questão de ser negro, ou na questão da homossexualidade, ou mesmo da religião, você está cometendo ali um discurso de ódio. Aqui no Brasil, a liberdade de expressão ela não é absoluta, podendo o autor do discurso de ódio ser punido até criminalmente. Por isso, tome cuidado com o que você fala na internet. Então, olhem só o que o nosso professor, que também é advogado, conversou conosco. Então, é discurso de ódio palavras, textos escritos ou falados que façam ofensas às pessoas no que diz respeito a questões como, por exemplo, a religião que essas pessoas professam ou, de repente, a etnia a que essa pessoa pertença, ou ainda, por exemplo, aspectos relacionados, né, à questão do lugar de onde essa pessoa veio. Às vezes a pessoa vem de fora, não é desse lugar, não é desse ambiente, veio de outro país, veio de outro estado, ou mesmo de outra cidade. E aí, por conta disso, essa pessoa sofre ofensas só porque é dessa forma, porque pertence a essa religião, porque professa essa religião e assim por diante. Então, a gente caracteriza o discurso de ódio porque a pessoa sofre ofensas por conta de características que são muito próprias, muito particulares a ela, né? É aquela velha história, as pessoas são ofendidas por serem o que são, né? Então, juntando aí o que o professor falou para nós no vídeo, a gente tem uma cartela que vai buscar também nos ajudar nessa definição. Olhem só, discurso de ódio é a aversão a determinados grupos sociais. Então, olhem só o que a gente colocou aí na cartela, grupos sociais, né? A gente tem aí, então, por exemplo, né, quando a gente coloca em grupos sociais, a gente está falando de exatamente aquilo que o professor apontou para nós. A questão étnica, a questão racial, né, a questão religiosa. Então, grupo social, quando a gente coloca aí na cartela esse conceito, tem a ver com isso, tá bom? Grupo social é isso. Então, é a aversão a esses grupos sociais de maneira gratuita, tá bom? E aí, gente, essa aversão, em geral, pode ser manifestada de diferentes formas. De forma falada, de forma direta para uma pessoa específica. Às vezes, em algumas manifestações públicas, isso pode vir a acontecer também. E, infelizmente, o ambiente da internet tem sido um ambiente muito fecundo para esse tipo de ocorrência. Então, olhem só aí, por exemplo, os posts na internet. As pessoas tendem a pensar que a internet é uma terra sem lei, né? E por ter esse pensamento, eles acham que podem entrar lá, começar a tecer comentários em determinadas publicações ou fazer publicações nas quais eles fazem esse tipo de ofensa a esses grupos sociais, tá bom? Então, uma das justificativas que eles usam para fazer isso, para fazer esse tipo de ofensa gratuita, é a questão da liberdade de expressão. E aí, como o professor falou para nós, no Brasil, a liberdade de expressão não é absoluta, né? Então, ele fala, existem limites. Você é livre para expressar aquilo que você quer, mas você tem que ser responsável por aquilo que você diz. Se você quer dizer tudo o que pensa, tudo o que quer dizer, você tem que também ter a noção de que você pode ser responsabilizado por tudo o que você disse publicamente, né? Então, existem os limites, existem algumas questões que precisam ser evitadas e o discurso de ódio é um desses elementos que é criminalizado, né? Ele falou para nós. Então, se de repente você faz um post na internet, e eu estou falando assim você de uma maneira geral, tá, gente? Faz um post na internet que se dirige a uma dessas minorias, a um desses grupos sociais, na verdade, para ofendê-lo, porque a questão aqui é a ofensa, né? Então, você pode, de repente, ser criminalizado. Então, olhem só, mais uma cartela na qual a gente tem aí, né? Discurso de ódio, a aversão, aí a gente tem justamente o nosso conceito que a gente acabou de colocar para vocês. E aí,
a questão da liberdade de expressão, que é justamente o contraponto que muitas pessoas podem vir a utilizar para, né, justamente falar a esse respeito. Né? Liberdade de expressão, poder que tem o cidadão de exercer a sua vontade dentro dos limites que a lei lhe faculta. Então, olhem só, essa definição aqui sobre liberdade de expressão vem do dicionário, tá, gente? Olhem aqui, Ruais é um dos dicionários da língua portuguesa mais respeitados, mais... vamos dizer assim, consultados quando você tem uma dúvida sobre um sentido, e olha o que ele diz para nós. É justamente os limites que a lei lhe faculta. Então, nesse sentido, a gente sabe que dentro do Brasil a liberdade de expressão não é uma coisa absoluta. Então, aquela ideia que a gente tem, ou que possa ser que se tenha, de que se pode falar tudo o que se quer, tudo o que se pensa, não é exatamente assim, porque se a lei te impõe limites, você tem que estar de olho neles e evitar situações em que a lei seja, então, desrespeitada, né? Exatamente para que a convivência social seja melhor, vamos dizer assim, aconteça da melhor forma possível. E a gente fala muito dos ambientes das redes sociais, porque as redes sociais são, né, justamente um ambiente que na atualidade a gente observa que as pessoas interagem, se comunicam. Então, a lei vai se estender também para esse ambiente. Então, aquela ideia também que possa ser que se tenha, de que na internet tudo é permitido e é uma terra sem lei, cai por terra. Também no ambiente da internet a gente tem que começar a observar essas questões, tá bom? E a nossa próxima cartela mostra para nós justamente esses destaques, né? O discurso de ódio, então, é a questão da aversão a determinados grupos sociais e muito se manifesta na atualidade, infelizmente, por conta de posts na internet. E muita gente utiliza, para justificar o discurso de ódio, o argumento da liberdade de expressão, mas a gente já mostrou aqui para vocês que não, que a liberdade de expressão, ela tem limites impostos pela lei, né? Então, basicamente, foi isso que a gente tratou até aqui. E aí, para a gente aprender um pouco mais sobre essa questão do livre pensamento, a gente trouxe algumas reflexões para cá, para nós aqui do 8º ano. Vamos refletir um pouco sobre isso. Livre pensamento. Tem duas questões que às vezes a gente se depara quando a gente está pensando sobre isso, sobre liberdade de expressão, sobre livre pensamento. A gente encontra algumas questões postas na internet, onde pessoas falam, né, citam essas frases, e aí, então a gente vai recuperar, justamente para... as pessoas utilizam essas frases como argumentação, né? E sobre o livre pensamento, costuma-se dizer o seguinte: eu discordo do que você diz, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo. Essa frase é muito dita, é muito postada e tudo mais. É uma frase que é atribuída a Voltaire, mas foi originalmente escrita pela biógrafa dele como uma forma de elucidar o pensamento que ele falava, daquilo que ele dizia, né? Sim, isso é uma verdade. A gente precisa respeitar as opiniões alheias. Porém, de novo, as opiniões, elas precisam, uma vez que elas forem ser expressas, elas precisam estar de acordo com os limites que a lei nos impõe e, principalmente, elas precisam respeitar as pessoas, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com essa nuance entre aquilo que eu quero expressar e o desrespeito. Podemos expressar as nossas opiniões, sim, sem desrespeitar as pessoas, né? Então, para que eu respeite a tua opinião e defenda o seu direito de sempre expressar a sua opinião, eu preciso também que você seja meu parceiro e emita opiniões que respeitem a todos, especialmente os grupos sociais, né? Você não vai ofender a pessoa por conta do grupo social a qual ela pertence, de repente por conta do aspecto religioso, de repente por conta da etnia a qual ela pertence e assim por diante. É isso que a gente precisa começar a observar sempre que a gente for se manifestar para emitir opiniões, em especial em ambientes virtuais. E aí, a gente também trouxe para conversar com vocês uma questão que chama o paradoxo da intolerância, né?
Olha só o que diz aqui essa citação. É citação porque está entre aspas, né? Então, citação desse filósofo aqui, Karl Popper, que diz o seguinte: a tolerância ilimitada leva ao desaparecimento da tolerância. Se entendermos a tolerância ilimitada, mesmo para aqueles que são intolerantes, e se não estamos preparados para defender uma sociedade tolerante contra os ataques dos intolerantes, então os tolerantes serão destruídos e a tolerância com eles. Professora, confuso isso daqui. Volta aqui comigo. Olhem só. Esse paradoxo da intolerância, ele diz para nós o seguinte, que por mais tolerantes que nós sejamos, nós não podemos permitir que pessoas intolerantes fiquem sendo aí, ocupando muitos espaços públicos. Por quê? Porque pessoas intolerantes são pessoas que não respeitam os outros por questões relacionadas aos grupos sociais a que eles pertencem. Então, são pessoas que, por serem muito intolerantes, vão acabar sempre desrespeitando os outros. Então, nesse sentido, até a tolerância tem limite. E, por mais tolerantes que nós sejamos, a gente não pode ser tolerante com quem é intolerante com os outros. É nesse sentido que esse paradoxo da intolerância aparece, né? Então, é nesse sentido que a gente tem sempre que estar de olho nesses processos. Sim, vamos respeitar todos. E, nesse sentido, se eu vou respeitar a todos, todos têm que se respeitar. Cuidado, então, com a forma como você se dirige aos outros. Cuidado, então, com a forma como você emite opiniões para evitar o desrespeito aos outros por conta da religião que ele siga, por conta, de repente, da etnia a qual ele pertença e assim por diante. Porque são questões muito delicadas e que, continuamente, a gente vem trazendo à tona para a discussão dentro da nossa sociedade. Essas questões começam a ser discutidas por nós, porque elas são também importantes, ok? E é justamente esse grifo ao final dessa cartela que a gente chama a atenção de vocês. Se os tolerantes não se posicionarem e não exigirem que o respeito seja uma grande questão, não exigirem que o respeito seja uma constante, então os intolerantes vão começar a reinar. E aí, nesses casos, a gente vai observar que, por sermos tão tolerantes, vamos acabar permitindo que os intolerantes reinem e dominem e desrespeitem a todos. A gente trouxe agora para vocês aqui, para a gente chamar a atenção e lembrar exatamente daquele aspecto de que o discurso de ódio, o desrespeito às pessoas por conta dos grupos sociais aos quais elas pertencem, é uma questão que é criminalizada pela lei. A gente observa aqui, a gente trouxe para vocês uma notícia. E lembra que a gente tocou para vocês, às vezes as pessoas são descriminalizadas por conta da religião que elas processam, independente da religião que elas professam, perdão. E aí, de repente, a gente vai observar que, às vezes, algumas pessoas que pertencem a uma religião vai desrespeitar outra pela religião que ela professa. Então, olha só como isso se torna contraditório. E é por isso que a gente tem que respeitar o outro sempre. Por mais que, de repente, eu não concorde com tudo o que esse outro traz, ou fala, ou professa, mas a gente precisa respeitar. Desde que esse outro não esteja fora da lei, eu o respeito, certo? Essa notícia mostra para nós justamente esse aspecto, né? A gente vê aqui na notícia, líder religioso promove discurso de ódio contra judeus. E aí o que aconteceu? A PF prendeu. Aqui a gente não vai ler o todo da notícia, mas a gente vai mostrar o quanto isso repercutiu, né? Então, um líder religioso perseguindo o outro pela religião que ele professa. Ora, todos têm o direito de professar as suas religiões livremente, especialmente aqui no Brasil, né? Então, a gente tem que observar que, embora pareça uma coisa muito distante, não, professora, ninguém desrespeita o outro por sua religião, ninguém desrespeita o outro pela etnia
da qual ele vem. Ninguém desrespeita o outro porque é de fora, é de outro país, é de outra cidade. Não é bem assim. Essa notícia é de 2022. Está aqui na data, olha só, eu vou dar zoom para vocês verem. 2022 é recente. Então, essas questões, elas existem e são noticiadas. E, conforme o professor disse para nós, se a PF prendeu, ou seja, a Polícia Federal, é porque efetivamente é criminalizada e a gente precisa evitar essas questões, tá bom? Então, a gente fez todo esse percurso sobre entender o que é discurso de ódio, sobre entender o que é a liberdade de expressão de fato, né? Que existem limites e que a lei nos impõe limites. Um deles é o do respeito aos grupos sociais aos quais as pessoas pertencem. Então, agora a gente vai observar, por exemplo, exatamente o que a gente deve evitar na hora de postar na internet, na hora de escrever um texto. Evitar, porque a gente pode cometer um deslize e acabar fazendo um post que está aí desrespeitando o outro. Então, olhem só, na próxima cartela, a gente tem exatamente isso. Pensando em evitar a propagação de discurso de ódio nas redes sociais, porque, conforme eu falei para vocês, né, infelizmente, as redes sociais são um ambiente onde essas manifestações acontecem com muita frequência e a gente deveria evitar. Então, nas redes sociais, muitas plataformas começaram a divulgar exemplos de posts que não serão mais tolerados. Então, a gente observa que as próprias plataformas de redes sociais começam a chamar a atenção dos seus usuários e a mostrar os tipos de posts que devem ser evitados, né? Então, se a gente olhar para esses modelos que eles postam, é justamente essas questões que chamam os usuários das diferentes plataformas, de diferentes redes sociais, e aí, independe da rede social que você gosta de usar, né, a gente vai observar que é justamente a chamada de atenção para que você respeite as pessoas por conta dos grupos sociais ao qual ela pertence. Então, olha só, exemplos, né? Possíveis postagens de ódio direcionadas a um grupo étnico, por exemplo. Olhem só, a gente vê assim, postagens como essa, etnia. Esse comentáriozinho aqui entre colchete é justamente assim, se você substituir por uma etnia que possa ser que esteja sendo ofendida, tá? É a escória do casamento por interesse. Nota, então, que isso está ofendendo possivelmente uma etnia. Então, deve ser evitado. Um outro exemplo. Todos os... Aí a pessoa que fizesse esse comentário colocaria aqui uma nacionalidade, né? A pessoa que veio de um outro país. São ratos que vivem às custas de benefícios sociais e precisam ser expulsos. Isso mostra um exemplo de pessoa sendo ofendida, né, por conta da sua nacionalidade. Então, olha só, por conta da nacionalidade, por conta da etnia. E notem que, nesses modelos aqui, a gente vê ofensa mesmo, né, chamando de rato, chamando de escória. Então, isso precisa ser evitado. Olha aí, etnias são sanguessugas e só servem para uma coisa. Então, de novo, colocaria aqui nesse lugar uma etnia e está chamando aí de sanguessuga, que é uma coisa ruim, não é uma coisa legal, né? E aí está novamente ofendendo por conta da etnia, por conta da nacionalidade, assim por diante. Tem muito verme, aí coloca nacionalidade, raça, etnia, no nosso país, e eles têm que ir embora. Então, nota que esse é um claro exemplo de post que demonstra um ódio a uma pessoa ou a um grupo de pessoas só porque eles são de outro país ou porque pertencem a uma outra raça ou uma outra etnia. E aí ofende. Por quê? Porque chama de verme. Então, esse tipo de comentário deve ser evitado. Temos mais exemplos, olhem só. Grupo religioso são vírus. Aí a gente veio de um contexto, né, em que o vírus a gente viu que não é uma coisa boa, né? É uma coisa ruim. Aí você substitui aqui por um grupo religioso X. Eles estão deixando o país doente. Outro exemplo. Precisamos exterminar os ratos. Aí você coloca o grupo religioso aqui e aí são nojentos. O grupo religioso tal é nojento. Aqui um outro exemplo. O grupo religioso tal deve ser punidos. Não estamos fazendo o suficiente para nos livrarmos desses nojentos. E o último exemplo. Não queremos mais
esse grupo religioso aí, né? E aí substitui aqui, neste país, chega desses vermes. Gente, esses são exemplos que a gente trouxe de uma rede social que tornou público e disse, gente, parem de escrever esse tipo de post, parem de querer ofender as pessoas por conta do grupo religioso, por conta do grupo da etnia da pessoa, por conta, de repente, do fato da pessoa ser de outro país. E aí eu pergunto de vocês o seguinte, para a rede social chegar ao ponto de fazer esse tipo de post público e de falar que vai passar a punir quem quer que seja por escrever coisas desse tipo, vocês acham que eles fazem isso, chegaram a fazer isso porque eram poucas pessoas que faziam isso? Ou porque isso aqui se tornou comum? Isso aqui se tornou o geral? É porque isso aqui se torna cada vez mais comum, infelizmente, como eu disse para vocês desde o começo da aula. Nas redes sociais, esse tipo de comentário, esse tipo de expressão de opinião, que a gente já viu que a expressão de opinião tem limite, né, tem se tornado cada vez mais comum, gente. E a gente precisa evitar, porque isso aqui desrespeita as pessoas. Tanto por questões que são muito próprias a elas, né? É o grupo religioso, é o fato de serem de outro país, é o fato de ser de outra etnia. A gente vive num estado multiétnico. Já pensaram sobre isso? Nosso estado possui diferentes etnias indígenas convivendo aqui. E se a gente começa a ofender as pessoas por conta de serem de outro, por conta de pertencerem a outra etnia? Isso aqui é exemplo que a gente extraiu da rede social, mas a rede social é exemplo da nossa sociedade. E, infelizmente, o que aparece lá por escrito é o que muitas vezes anda na cabeça das pessoas do nosso cotidiano. E elas vão para a rede social e escrevem o que bem querem porque elas acham que é uma terra sem lei. Então, a gente deve evitar isso aqui só na rede social? Ou é uma coisa que tem que vir aqui para fora também? É uma coisa que tem que vir aqui para fora também, não é? Então, também aqui fora, a gente deve evitar esse tipo de comentário que vai ofender a pessoa por conta da etnia a qual ela pertence, por conta da religião que ela professa e assim por diante, por causa do grupo social ao qual ela pertence. Porque isso é o tal do respeito que a gente vem falando desde o início da aula, né? E quando você exerce um desses comentários desse tipo, tão pequenininhos, né? Parece assim, coisa pouca, mas você está praticando discurso de ódio e você está aí ensejando as pessoas a também começarem a pensar dessa forma de que isso aqui seria o correto, quando não é. A gente está justamente desenvolvendo essa reflexão, né? Então, evita isso aqui na rede social, mas evita isso aqui também na sua vida fora da rede social, tá bom, gente? Porque a gente vai sempre ganhar por respeitar o outro. Respeito é a palavra de ordem, tá bom, gente? E aí, para finalizar essa aula, a gente vai finalizar com essa última reflexão. No nosso contexto amazônico, você já observou situações em que discurso de ódio foi utilizado? E isso é para refletir. E aí, tanto na fala quanto na escrita. E aquilo que eu falei para vocês, né? Vivemos num estado que é extremamente multiétnico. Muitas pessoas de diferentes etnias convivem. A gente tem recebido ondas de migrantes de outros países por diferentes motivos. E a gente tem convivido também. Será que, de repente, você já testemunhou? Certamente isso não foi uma coisa legal, não foi uma coisa agradável de se vivenciar, de se testemunhar e de observar. Então pensem no seu cotidiano, também questões relacionadas à religião, de repente alguém sendo ofendido por conta da religião que professa assim por diante. Isso é para pensar, isso é para levar para a sua vida. E aí, se você quiser compartilhar conosco no chat, você pode, tá bom, gente? Mas o nosso cerne dessa aula de hoje é justamente isso. Evitar de praticar e de exercer esse tipo de comentário na sua vida aqui, cotidiana e também na rede social. Evitar de desrespeitar o outro por conta daquilo que ele professa como fé, da etnia a qual ele pertence e assim por diante. E principalmente lembrar que a lei impõe limites à nossa emissão de opinião, que a liberdade de expressão aqui no Brasil
não é assim tão livre quanto a gente imagina que é, que existem limites e que a gente tem que observar esses limites claramente. Tá bom, gente? A gente encerra por aqui esse momento. Professor, o que vem agora? Agora vamos para o intervalo e daqui a pouco nós retornamos aí com o segundo momento da nossa aula. Até mais. A sua aula continua no próximo vídeo.